Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e hoje estarei trabalhando com você com campanhas publicitárias impressas. Nossa aula é muito importante e sabemos que a nossa sociedade ela está cheia das campanhas publicitárias. E para que serve uma campanha publicitária? Nós vamos descobrir juntos agora, eu e você. Hoje, nós trataremos dessa campanha, mas nós precisamos observar que o que é mais importante, que nos chama a atenção, é o motivo pelo qual essas campanhas são elaboradas. Elas são elaboradas para convencer a alguém, ao consumidor, a adquirir aquele produto que está dizendo ou algum serviço. Porém, nós temos uma coisa muito importante que preciso ressaltar com você, que é a importância do uso correto das palavras, da formatação e, nesse ponto, uma outra coisa muito importante que são o sistema de pontuação que toda língua ela precisa ter. E nós vamos tratar de um sistema de pontuação muito interessante. O nosso tema a ser trabalhado é o sistema os elementos composicionais. Então, nós vamos tratar deles. Nós vemos aqui que esses elementos notacionais da escrita, eles são importantes para que ponto? Para trazer, porque a nossa língua ela é cheia de nuances, cheias de palavras que podem trazer uma ambiguidade. Ao falar com você, eu me expresso e não há necessidade da oralidade eu ficar colocando ponto e nem dizer para você de que forma que eu vou escrever essa palavra. Mas na nossa escrita isso é imprescindível, porque nós temos palavras que são escritas de formas diferentes, mas que têm o mesmo sentido na minha expressão oral. Então, nós vamos saber um pouquinho sobre elas. Uma delas é acerca de, separado e acerca de, quando eu uso o verbo existir, né? Que é o a de existir. Então, acerca de é a respeito de alguma coisa. Discutimos acerca de trabalho durante 1 hora. Então, eu discuti com alguém acerca daquele trabalho e da importância dele durante um determinado tempo. Então, esse acerca de representa o tempo que eu gastei para tratar. Cerca de é durante, aproximadamente. Esperamos pelo médico cerca de 2 horas. Então, durante aproximadamente 2 horas eu fiquei no consultório esperando pela chegada do médico. Acerca de, escrito separado, ideia de distância. Permanecemos a cerca de 2 metros de distância da jaula dos leões. Então, a distância permitida, e eu vou trazer um exemplo muito recorrente hoje para você, que é hoje o que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é por causa da Covid-19, a gente precisa ficar a uma determinada distância das pessoas. Isso por uma questão de saúde, de você se preservar. Então, nós podemos usar acerca de, né? Alguém, eu fiquei distante de fulano, eu fiquei distante de Beltrano. Então, isso é importante, isso representa a distância. Quando eu falo acerca de 100 alunos na porta da escola e uso o verbo existir, o a, eu quero dizer que existem 100 alunos presentes ali naquela sala. Há cerca de 10 anos fizemos uma viagem à Europa. Então, existe um distanciamento. Tem 10 anos que eu fui à Europa. Então, você pode perceber que, à medida que eu estou falando,
a minha expressão oral e o sentido fonético, ele vai sair com a mesma nuance. Entretanto, na escrita, nós podemos perceber que ela foi escrita de forma diferente e cada um representando um determinado significado. E na campanha publicitária isso não é diferente, porque eu preciso saber escrever e preciso saber usar os pontos, a pontuação. Isso quer dizer o quê? O ponto de exclamação, o ponto de interrogação, ponto e vírgula. Isso vai me trazer um sentido enorme para a minha escrita e vai atrair o público, que é o consumidor. Então, nós vamos ver aqui que nós vamos tratar especialmente do motivo pelos quais nós estamos trabalhando isso. Por que é importante eu usar a pontuação correta? A cada pontuação correta que eu vou tratando, eu estou trazendo esse público, ressaltando para ele que aquele produto é importante, que aquele serviço é fundamental de ser consumido. Então, nós vamos tratar de um ponto que é a importância da vírgula. O que a vírgula é importante na minha vida? Porque à medida que eu estou falando, a minha respiração eu consigo controlar e colocar uma pausa. Mas na escrita, eu preciso usar o ponto, a vírgula, como uma expressão em que eu estou fazendo essa pausa. E eu não posso separar um sujeito de um predicado. Então, eu preciso utilizar, e o nosso exemplo vai mostrar isso. Mas antes de mostrar o exemplo, eu vou ler para você por que a vírgula é importante. Entre os sinais de pontuação, certamente a vírgula é o que provoca mais dúvida entre os falantes da língua portuguesa. Uma vírgula mal colocada ou omitida pode causar sérios prejuízos para o entendimento do texto, especialmente quando o assunto é a modalidade escrita, já que sabemos que quando fazer uma pausa necessária para que o interlocutor compreenda adequadamente a mensagem. A vírgula é um sinal de pontuação que exerce 3 funções básicas: marcar pausas e as inflexões da voz na leitura, enfatizar ou separar expressões, impedir qualquer ambiguidade. No exemplo em que eu trouxe aqui para vocês, é usado quando dá uma pequena pausa separando palavras ou frases. O nosso exemplo é: era um garoto alto, magro, de 8 anos. Eu estou qualificando para você que essa criança, esse menino, ele é alto, magro e tem 8 anos. E utilizei a vírgula como uma expressão para dar pausa e dar entendimento. Então, as campanhas publicitárias, é preciso, à medida que as agências, os publicitários vão trabalhando na elaboração dessas campanhas ou dessas propagandas, é preciso que haja, e intencionalmente, eles provocam esse consumidor a estar consumindo aquele produto ou o serviço ofertado. Então, é importante que utilize-se palavras corretas, na sua forma correta, para que cause, porque em alguns momentos, essa campanha também ela pode trazer um conteúdo bastante humorístico. Então, para que haja enfatizar a campanha, é preciso que haja pontuação de forma correta e também o uso coerente das palavras e de formas corretas. O designer também é muito importante para as nossas campanhas publicitárias. Elas vêm trazendo um quê de atenção. Então, eu vou escolher a fonte correta, eu preciso saber qual é a fonte, o tamanho da fonte, o enquadramento, onde que eu vou colocar, se é num outdoor, se são panfletos importantes ou se é uma campanha em que eu vou chamar a atenção para a campanha da vacina, onde eu vou mostrar, e você pode lembrar bem que mamãe e papai devem sempre lembrar vocês, ou o responsável,
ao levá-lo para a vacinação, que existe o Zé Gotinha. Não existe uma gotinha branquinha que representa uma pessoa e ele é falante, né? Então, isso é importante, esse tipo de campanha traz esse significado da importância de se tomar a vacina. Aqui nós temos a nossa atividade, que ela é muito importante. Olha como as expressões, a forma como eu vou falar, o pausar, se não tiver a pontuação, como que fica tudo que eu estou falando ou tudo que eu estou escrevendo? Sem sentido. Tá? A nossa atividade, ela vai mostrar exatamente isso. Olha o que essa placa vem trazendo para nós. Proibido bicicleta fumar cães. Não, proibido bicicleta fumar cães? Mas será que a bicicleta fuma cães? Eu não entendi. Você entendeu? Não dá para entender a mensagem. O que causa essa estranheza? É exatamente a falta da pontuação. O que falta para a placa não causar mal-entendidos? O uso adequado desta pontuação. E de que forma que eu posso utilizar a pontuação, a vírgula, porque nesse caso aqui nós vamos usar 2 pontos. 2 sistemas de pontuação, os 2 pontos e a vírgula. Então, de que forma que eu posso, se a vírgula serve para não trazer essa ambiguidade e não fazer confusão, trazer o texto de forma clara, como que eu posso reescrever essa minha placa? Porque essa placa, possivelmente, ela esteja trazendo um alerta. A imagem traz claro aqui para a gente e a forma como eu devo escrever. Proibido, 2 pontos, bicicleta, fumar e cães. Possivelmente, essa placa foi colocada na entrada de algum parque de passeio ou de alguma floresta, onde eu vou estar chamando a atenção daquele público que vai estar passando para fazer uma visita naquele parque, em que o uso de bicicleta é proibido porque possivelmente o tráfego ali não é adequado, às vezes contém muitos morros, às vezes o próprio terreno ele é íngreme, então eu preciso observar tudo isso. Por que fumar também é proibido? É proibido porque, possivelmente, se eu estiver fumando e jogar ou acender um fósforo, eu vou estar causando possivelmente um incêndio. Os cães, por quê? Não é só cão, mas aqui estamos tratando dos cães. Por quê? Porque se ele se perder de mim, né? Então eu posso causar vários outros problemas levando esse cãozinho comigo para o meu passeio e ele provocar algumas outras situações que não são agradáveis. Então, por isso que a placa, ela vem trazendo, chamando nossa atenção do que é proibido, que é o uso da bicicleta, o uso do fumar e o uso de cães, né? Vou levar o meu cãozinho para passear. Aqui, em 2011, a Associação Brasileira de Imprensa, ela fez um cartaz trazendo a importância, falando sobre a importância da vírgula. Ela é muito interessante, por quê? Porque essa campanha, ela nos chama a atenção em vários pontos. A vírgula pode ser uma pausa, ou não. Não, espere. Então, eu estou falando que, estou dizendo uma forma, estou pedindo que não, né? Estou afirmando que não, mas que é para alguém me esperar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer, não espere. Então, uma palavra, uma frase que ela é importante, eu afirmando que não há necessidade de me esperar.
ela pode sumir com o seu dinheiro. Eu tenho aqui R$ 23,40. Mas se eu coloco uma vírgula logo após o numeral 2, eu vou ter R$ 2,34. Então, eu vou perder bastante. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda a opinião. Não queremos saber. Não queremos saber. Então, eu enfatizo que eu quero saber alguma coisa logo após a minha afirmativa negativa do não. A vírgula pode condenar ou salvar. Não tenha clemência. Não tenha clemência. Então, eu vou implorar que aquela pessoa não sofra, não seja preso, não morra. E um outro detalhe muito importante é de uma frase curiosíssima. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Então, eu disse uma frase sem nenhuma pontuação. Mas, se você, aluna, colocar a pontuação, logo depois, a vírgula, né? Que no nosso caso, a pontuação aqui utilizada é a vírgula. Logo depois de mulher, olha como ficaria a frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. E se você, aluno, utilizar essa vírgula, vamos ver onde ficaria? Se você for homem, colocou a vírgula depois de tem. Se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, uma única frase, uma única expressão, ela pode, à medida que eu vou usando a pontuação correta, ela pode trazer vários significados para nós. Por hoje é só. Faça a diferença. Se ligue na educação, porque ela é muito importante e você é importante para mim e importante para todos nós.